Olá, meus queridos alunos, meus amigos, pessoas que estão sempre aqui comigo no canal, prestigiando as aulas. Hoje eu preparei um tema bastante interessante, um dos temas mais recorrentes no Enem, na área da filosofia. Nós vamos falar do tema da ética e da justiça, certo? Então, importante aqui a gente fazer um paralelo, tá bom? A partir aí do slide vocês podem acompanhar comigo. Do lado da ética, nós vamos ressaltar o que é a ética, né? A ética, em primeiro lugar, ela vem do termo ethos, que significa casa, morada, caráter, referência, ou do ethos, com a pronúncia fechada, que é derivada de mores, né? De mores, costumes, hábitos, né? Do outro lado, nós vamos ter a justiça, aqui do lado direito nós vamos ter a justiça, que deriva do romano, né, ius, que significa lei, ou justitia, né, que a gente pronuncia justiça e escreve justitia, né, mas pronuncia justiça. A justiça é exatamente a caracterização de direito, de administração pública, a ideia daquilo que é legal, aquilo que segue os preceitos e as normas, né, regulamentares. Voltando do lado da ética à esquerda, nós vamos ter em primeiro lugar a referência, né, da questão dos sofistas. Os sofistas, dentro do contexto da ética, foram um grupo de pensadores, importantes pensadores na Grécia Antiga, que bateram de frente, né, com os filósofos exatamente por conta da proposta deles, sofistas, em esvaziar a importância da verdade. Os sofistas usavam de técnicas de convencimento que para nós seriam marketing, fake news, né, enganação, 171 na nossa linguagem vulgar, né, aquilo que é o uso da técnica, o domínio da técnica da linguagem para convencer, mas que não tinham nenhum compromisso com a verdade, né? Os sofistas trabalhavam dentro dessa esfera. E isso é uma violação ética grave, principalmente para os princípios políticos administrativos, né? Então, em razão da ação dos sofistas, nós vamos ter, em primeiro lugar, a atuação do Sócrates, que foi aquele primeiro que vai dizer, olha, ética é exatamente a preocupação com a definição, é aquilo que é o conceito, né? É a verdade, é a busca da verdade. Inicialmente, quando se fala de ética, se quer a retidão, se quer a compreensão clara do significado de cada fundamento, de cada palavra, de cada atitude, e principalmente o entendimento máximo para que serve a política, para que serve a administração pública, né? Se nós estamos aqui no contexto da justiça, da ética, que são plenamente aplicadas à administração pública, nós precisamos ressaltar esse conceito de Sócrates, principalmente dentro da preocupação que ele tem com a verdade, levando em conta o contexto em que a ética e que a justiça hoje seriam para nós referências críticas muito importantes dentro do contexto político, né, que nós estamos vivendo, no Brasil e fora dele, né? Do lado direito aqui da justiça, voltando à justiça, dentro desse paralelo que nós estamos aqui estabelecendo, voltamos também à ideia de Sócrates e de Aristóteles. No que diz respeito à justiça, o Sócrates não tinha uma ideia definida do que seria propriamente a justiça, né? O Sócrates usava a justiça como um sinônimo de retidão, o sinônimo daquilo que era atender à lei, atender o que estava definido como correto, como legal. Mas, a partir daquilo que aconteceu com Sócrates, todos os desdobramentos e seu julgamento, sua condenação injusta, todo o processo fraudulento que o Sócrates sofreu para ser condenado, em razão dele ter batido de frente com os sofistas e também com a elite ateniense, né, com os moralistas atenienses, muito parecido com o contexto brasileiro, no que diz respeito ao moralismo lavajatista, né, que são eivados aí, né, se colocam como aqueles que estão ali com o grande varão de Plutarco, os defensores da ética e da moral, mas a Vaza Jato a cada dia coloca em chão todo esse princípio, esse baluarte de varões de Plutarco, porque estão tão comprometidos com
a ética e com a prática também de desvio no que diz respeito à interpretação da lei e aplicação do direito constitucional. E olha que direito constitucional eu posso falar sobre ele, né? Porque leciono isso há alguns anos na minha vida. Eu posso dizer que a ideia da condenação de Sócrates, ou o uso da lei a partir de princípios para validar atitudes políticas, não é exatamente aquilo que levou à morte de Sócrates, né? É exatamente a condenação injusta de Sócrates. E exatamente por Sócrates ter levado, né, essa condenação e ter sido morto da maneira como foi, é isso que imbuiu Aristóteles, de defender Sócrates e usar a condenação de Sócrates, todo o princípio fraudulento, um processo fraudulento para condenar Sócrates sem provas, né? Foi isso que levou ele a lutar e a defender a questão da justiça. E o Aristóteles então vai dizer para nós com muita clareza que justiça é a vontade de dar a cada um que é seu. Justiça é você caminhar pela linha do direito, é você seguir o direito como referência e não se desvirtuar dele por qualquer princípio ou valor que não seja o da lei e que não seja o da ética. Ética é essa que está aqui do lado esquerdo, que nós estamos fazendo esse paralelo entre a ética e a justiça, né? Então Aristóteles utiliza a condenação de Sócrates como referência para inflá-lo, né, do dever de justiça, do senso ético e moral, para usar da condenação de Sócrates para ensinar para todos nós. E para as gerações posteriores, eu espero que a gente também aprenda com Aristóteles, de que justiça se faz com direito, de que justiça se faz buscando os princípios que a lei valida e que a lei considera como correto. Não dá para se usar da lei para atender preceitos políticos. E é por isso que eu condeno a atitude lavajatista, tá? E condeno como professor de direito constitucional, tá certo? Igual a mim, tem manifestos no mundo todo de constitucionalistas também concordando comigo nessa afirmação, e há diversos constitucionalistas importantes no Brasil, autores de muitas obras no Brasil, que assinaram também esse manifesto. Então não estou falando como opinião própria, eu estou usando do contexto do vídeo, da aula e do tema em que nós estamos fazendo para atualizar para o momento em que nós estamos vivendo. E que aquilo sirva como serviu para o Aristóteles, a referência para defender o direito como princípio de validar a lei, de utilizar aquilo que caminha pelos preceitos da ética e da moral, tem que ser utilizado da mesma forma para que a gente entenda que o direito não pode ser usado para benefício político, para ajudar ou para facilitar ou para tirar, né, concorrentes de campanha, ou para proteger filhos, ou para proteger familiares, ou para proteger ou ser conivente com atitudes criminosas ou delituosas ou mesmo fraudulentas de quem está diretamente ligado a processo político administrativo. Porque aí sim é incabível, aí sim é a grande questão que o Aristóteles fica mordido de raiva por conta da condenação injusta do Sócrates. E isso também, gente, é um termo que hoje é utilizado, que eu vou gravar uma videoaula específica para falar para vocês sobre lawfare, que é o uso da lei com princípios políticos. Vou gravar um vídeo para vocês, preparando inclusive para os temas do Enem, porque tudo isso que eu estou dizendo é tema do Enem, é atualidades, é a responsabilidade de quem trabalha a filosofia com a atualidade, tá? Voltando ali para os princípios da discussão ética ligada agora ao Aristóteles. Nós vimos o Aristóteles com a defesa veemente dele em relação à condenação injusta de Sócrates. Voltamos aqui agora que o Aristóteles vai dizer que ética, dentro dos princípios validadores, né, da moral, daquilo que são as referências para que a gente viva bem nessa sociedade, ele vai dizer que a ética é a eudaimonia, é a felicidade plena, é o bem-estar. É aquela felicidade que você busca atender à necessidade de quem precisa. Não é atender o princípio de um, de dois, de três ou de uma família, mas é atender coletivamente aquilo que a sociedade precisa e aquilo que a política deve fazer por obrigação àqueles que dependem dos administradores públicos, tá? Então é a felicidade plena, é a realização pessoal, mas dentro do Estado, dentro da finalidade política também, né?
Voltando aqui para a construção do conceito de justiça, agora Platão. Para Platão, justiça é bem comum, é administrar com a finalidade de atender a todos. Coincide com aquilo que está dentro do contexto da eudaimonia, da realização pessoal e coletiva que o Aristóteles vai definir na ética. Pois é, então vocês estão vendo que Platão e Aristóteles dialogaram no sentido de entender que tanto a ética quanto a justiça precisam atender a finalidade pública, social, e não a finalidade de filhos, e não a finalidade de grupos, e não a finalidade de centrão, e não a finalidade de alguns, e não a finalidade do uso deturpado da lei para prejudicar inimigos, ou para condenar, ou para colocar meu nome em altas das manchetes, para que eu possa eventualmente depois ser candidato, né? E é tudo isso que nós estamos vivendo, e vocês estão entendendo claramente o meu objetivo em mostrar a atualização dessas ideias e desses temas com o contexto político atual que nós estamos vivendo. A ética passa pelo processo de construção, né? Ela não surge do nada como um ovo quebra e sai ali o passarinho, não, de maneira nenhuma. Ela é processo que se constrói através de atitudes, através de balizas mestras que vão delimitando para nós o caminho, o que é certo, o que é errado, como eu devo agir, né? As consequências das minhas atitudes e das minhas escolhas. É assim que se define, que se constrói a ética ao longo do processo histórico. Sempre pensando no outro, sempre entendendo que aquele barro, né, que aquele pântano que eu posso utilizar do ambiente político, partidário, ou público, ou social, é o barro que vai sujar os outros e pode sujar a mim mesmo, administrador. A mim mesmo que utilizo do conceito para poder utilizá-lo de uma maneira indevida, né? Então é essa a crítica e a reflexão que Aristóteles propõe para nós, né? E para finalizar, na ideia de ética aristotélica, o conceito de mesótene, né, de mediania, de justo meio, que está representado pela balança, né? Vocês estão vendo aqui a balança nas mãos da deusa Justiça, que tem os olhos vendados para não ver a quem que ela está aplicando a justiça. A balança para colocar os pratos e sopesar os dois lados daquilo que ela vai julgar. E a espada, que aqui significa o Estado, né? A mão forte do Estado, a punição, ou efetivamente a justiça, a garantia de que alguém vai ser julgado por leis dentro de um processo cristalino que respeita a lei, e não através de processos fraudulentos para justificar comprometimento político partidário, como eu já disse agora há pouco. Isso me entristece muito. Voltando então para concluir a justiça dentro do contexto aristotélico, para Aristóteles a justiça tem uma finalidade natural, porque todo ser humano se realiza no contexto político. O Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político, social e falante. Então a gente comunica, nós usamos da política como forma de expressar, de comunicar, de construir, de escrever a nossa história, de construir o nosso processo de desenvolvimento humano. Né? O homem é um ser gregário, o homem se reúne, o homem precisa uns dos outros. É através das mãos que se solidarizam, que se constrói mutuamente, que o ser humano desenvolveu e chegamos até onde chegamos. Né? Isso é o processo histórico da finalidade natural que a política tem em cada um de nós, né? Como aqueles que vão defender o bem, como aqueles que vão defender o lado da justiça, como aqueles que deveriam se posicionar sempre através da lei que atenda a finalidade social e não uma lei que prejudique, não uma lei que atenda interesse econômico, não uma lei que atenda interesse partidário, não uma lei que seja utilizada para que me mantenha em candidaturas políticas ou que eu seja o eventual candidato posteriormente, né? É exatamente aí a análise que é importante fazer, atualizando o tema para os dias de hoje. E aí, então, dentro da ética e dentro da justiça, nós vamos agora estabelecer alguns parâmetros com mais 4 autores. Aqui no nosso lado da ética, a construção da ética em Kant, a ética como dever, o imperativo categórico, não fazer aos outros aquilo que você não queira que faça com você, né?
E além desse imperativo, que é formar exatamente uma forma única, uma lei universal que seja padronizada, que seja modelo para que todo mundo possa seguir, essa é a ideia de ética de Kant, né? O Kant ainda vai dizer do cidadão do mundo, que na verdade essa lei deveria ser a mesma para todos nós, independente do país, da nacionalidade, da raça, da cor, da condição econômica que nós estejamos. Onde eu tivesse, a lei deveria ser a única. Então é a ideia do cidadão do mundo, está subjugada a uma única lei, no Brasil ou lá na Palestina, né? No Brasil ou lá na Argentina, no Brasil ou nos Estados Unidos, onde quer que nós estejamos, que a lei seja única para todos. Então, uma lei universal, a partir da ideia dessa lei como dever e princípios de atitudes, que a gente vai sempre fazer aquilo que não prejudica os outros. Se eu não quero que me prejudique, se eu não quero que tire de mim, se eu não quero que me machuquem, se eu não quero ver a minha família sofrendo pelas atitudes do outro, eu também devo fazer a mesma coisa em relação ao outro. Eu também não devo machucar, eu também não devo tirar, eu também não devo trair, eu também não devo puxar, eu também não devo usar da lei ou de qualquer forma de poder, ou de expressão, ou de mecanismo que eu possa prejudicar, tirar, matar ou levar as pessoas a sofrimento. Essa é a ideia do Kant. Voltando para a construção da justiça, dentro aí da modernidade, nós vamos entrar em 3 autores do contratualismo, que é também muito importante. O primeiro deles é o Thomas Hobbes. Para Hobbes, justiça era estabelecida, ou seria estabelecida, com a fundação do Estado Civil. Se no estado de natureza o homem era o lobo do próprio homem, nós precisávamos da constituição do Estado para que esse Estado desse o equilíbrio, para que esse Estado desse propriedade privada e segurança a todas as pessoas. Infelizmente, no Estado hobbesiano, ele também se tornou autoritário, ele também se tornou tirano, ele também acabou sendo tão violento quanto aquele que ele queria proteger, né? Aí depois nós passamos pela ideia do John Locke. O John Locke vai dizer que a justiça seria estabelecida no contrato dele quando a propriedade privada fosse garantida e protegida. Para que as pessoas tivessem essa proteção, para que as pessoas tivessem dignidade humana, de acordo com a ideia de John Locke, era necessário manter a propriedade privada para que ela pudesse cuidar dela e da família, para que ela pudesse estabelecer a relação econômica de manutenção, de sobrevivência. Só assim o ser humano teria dignidade. Só assim o ser humano não dependeria de ninguém. Só assim o ser humano não seria escravizado e não seria violentado e não seria machucado e ultrajado pelo Estado ou por qualquer outro elemento, por qualquer vizinho, por qualquer outra pessoa que convivesse com ele nessa mesma sociedade. Então, para o Locke, a necessidade da propriedade privada como garantia de justiça. E para encerrar a ideia dos contratualistas, o Rousseau, que vai dizer que essa justiça só seria estabelecida voltando o homem à condição natural. O homem como bom selvagem, na pureza do homem bom, na pureza do homem selvagem, aquele que estabelecia limites, aquele que cuidava um do outro, aquele que via no outro a extensão e a possibilidade de ser livre, de ser feliz, né? Então Rousseau vai dizer, a justiça no contrato dele só estabeleceria ou reestabeleceria a justiça quando fosse fruto da vontade geral, né? Da vontade de todos que votavam, que discutiam, que incluiriam ou tirariam algum elemento do contrato, mas que manteriam uma decisão do povo, da vontade popular, e que esse contrato poderia ser retomado a qualquer momento, a partir do momento que aquele que foi eleito para representar o contrato e o povo desvirtuasse do seu papel, fugisse da sua responsabilidade. Então o contrato ele impunha obrigações ao povo e direito, impunha obrigações e direito também ao governante. Essa é a ideia da vontade geral, né? Que caminha muito para a ideia de democracia, caminha muito para a ideia de república, condições tão sofridas, tão violadas atualmente no mundo e aqui também no Brasil, né? Isso é questão muito reflexiva, então cuidado com esse autor no Enem desse ano, tá? E aí, para a gente encerrar o estabelecimento dessas ideias de ética e de justiça, vamos passar aqui pelo Stuart Mill, que vai falar do utilitarismo dentro da ética. O Stuart Mill vai propor que a ética ela deveria ser voltada para a ideia do utilitarismo. E o que quer dizer isso, gente? Quer dizer uma justiça
atender a ética plena era aquela que atendia o benefício da grande maioria de pessoas. Mesmo que a decisão me prejudicasse, mas se ela tivesse atendendo o maior número possível de pessoas felizes, era essa a decisão que eu tinha que tomar. Ou eu deixar mais pessoas satisfeitas, prazerosas, ou mais pessoas felizes. Essa deveria ser a nossa decisão no plano da ética, mesmo que me prejudicasse. Mas eu deveria sempre cuidar de atender a maioria, né? Depois nós vamos ter o Habermas, que vai falar do agir comunicativo, e no agir comunicativo ele coloca o ser humano como protagonista da vida, como protagonista dos mecanismos, né, de ação, de movimento, de desenvolvimento. Ele prega a necessidade e o direito de cada um falar, de se expressar, né, de estabelecer uma relação crítica e autônoma diante de fake news, diante de propaganda enganosa, diante da alienação, do uso indevido de meios de comunicação, de veículos de comunicação, de propaganda ou de redes sociais, para macular a imagem de pessoas, ou para condenar injustamente pessoas, ou mesmo, gente, para distrair a atenção das pessoas dos verdadeiros focos e colocar focos periféricos que não são os importantes, enquanto os grandes prejuízos, as grandes e ruins consequências continuam acontecendo ilesas, porque a mídia, a propaganda, as redes sociais, o marketing, tudo isso desvia a nossa atenção. E o ser humano que não usa do processo autônomo de criticidade, ele é mais um subjugado pelo processo de alienação. É assim que ensina para nós o Habermas. E, para encerrar o lado da ética, o Hans Jonas, né, que vai falar do princípio de responsabilidade. Sobretudo, a responsabilidade com o mundo e com o meio ambiente. Mais uma vez o puxão de orelha na atualidade daquilo que a gente está vivendo, principalmente no Brasil, com o Pantanal queimando, com a Amazônia queimando, desmatamentos, invasão em áreas, né, protegidas de reservas, mangues, restingas, autorizações, flexibilizações, né, ausência de fiscalização na Amazônia, ausência de fiscalização no Pantanal, todo o processo, né, de agressão ao meio ambiente em nome de atender aos devaneios do capital, né, aos devaneios da exploração econômica. Então, o Hans Jonas vai chamar a nossa atenção do princípio de responsabilidade, responsabilidade com você e de você comigo, a nossa responsabilidade com o mundo, com o meio ambiente, com a nossa própria casa e com a condição da gente deixar um mundo também para quem vem depois de nós, né? De deixar um mundo ideal, de deixar uma sociedade mais ética, um cuidado autêntico com aquilo que é a nossa principal casa, que é o planeta Terra, tá? Dentro do aspecto da justiça, para a gente encerrar, começamos aqui agora pelo Voltaire. O Voltaire vai estabelecer a ideia de justiça, fazendo aí um paralelo ainda, né, com os iluministas. Ele vai falar da liberdade, a justiça como condição de liberdade, liberdade de expressão, que bate com a ideia do Habermas, liberdade de locomoção. Então, a ideia da gente expressar, a ideia da gente utilizar dos mecanismos que a lei garante para que a gente possa garantir melhores dias, a gente possa cobrar do poder público as políticas públicas necessárias para que a gente tenha mais dignidade, né? E a ideia da gente não permitir que as instituições democráticas sejam agredidas sob a pseudo-informação de que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é respeitar a lei e não fechar Congresso, e não fechar as instituições democráticas, Supremo, e não esvaziar aquilo que foi construído ao longo de lutas históricas de povos, de negros, né, de mulheres, de seres humanos que lutaram pela construção do direito, direito esse que trouxe a dignidade humana para muitos de nós, e que nós agora queremos jogar tudo isso no chão, né, em razão do afã conservador, fascista, que infelizmente tomou conta do mundo e também aqui no Brasil. E para a gente encerrar a ideia de justiça, a ideia centrada em Montesquieu, fortalecendo exatamente a primeira ideia do Voltaire, que é exatamente o estabelecimento dos três poderes, a visão tripartida do poder executivo, judiciário e legislativo, os três poderes fortes,
a teoria dos freios e contrapesos, um fiscalizando o outro, mas ao mesmo tempo favorecendo. As instituições precisam ser respeitadas e validadas, porque um é fiscal do outro, mas também é copartícipe do desenvolvimento do país, né? Esses três poderes, eles precisam ser afinados para atender o interesse social, o interesse humano, né? A visão tripartida que o Montesquieu criou lá no Iluminismo é a que está vigente hoje, né, no nosso país através da República, e nós não podemos deixar que esses três poderes morram, e nós não podemos trocar essa visão tripartida por uma visão totalitária, por uma visão desumana, por uma visão autoritária, né? Visão autoritária, condição autoritária, nunca mais, né, gente? Então a ética e a justiça estabelecida dentro dessa viagem muito rápida, mas importante na filosofia, quer que a gente faça essas reflexões e que elas possam ser muito úteis para o vestibular, para o seu aprendizado e principalmente para o seu amadurecimento enquanto pessoa humana, cidadão, que precisa se politizar a cada dia e entender o processo da ética e da justiça como construção do bem e da dignidade humana. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade.